Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos dar continuidade à nossa lição, a lição desta semana. Estamos estudando sobre quem era Jesus para o apóstolo João. O apóstolo João escutou e aprendeu muito bem da boca do próprio Cristo, quem era ele, quem era Deus, Ele aprendeu muito bem tudo isso. Então João está escrevendo aqui para pessoas simples, de uma forma simples, até porque era um homem iletrado, um homem indouto, e está escrevendo aqui para todos entenderem. Então não adianta, os teólogos tentarem complicar, usando questões. O livro de João está em grego. João não escreveu em grego, João era um homem iletrado e indouto, está lá em Atos 4,13. Então esse homem era simples, a linguagem simples para nós entendermos com essa simplicidade, A Bíblia no seu óbvio sentido. Quando a gente sai do óbvio sentido, aí o homem começa a criar as suas filosofias, com um entendimento muito superior à mente dos pequeninos, dos leigos, e aí é uma desculpa para eles dominarem sobre essas pessoas, sobre o pretexto de que só eles conhecem a palavra de Deus. Isso é um ledo engano, um grande engano, porque em todo o tempo que a palavra foi escrita, a palavra de Deus Deus usou homens simples, homens pequenos para falar aos grandes. Sempre foi assim, Depois os homens grandes pegaram as palavras dos homens pequenos e tentaram se fazer grandes em cima delas, criando filosofias, criando narrativas para impressionar o homem em busca do aplauso dos homens. Infelizmente, essa é a realidade de ontem e é a realidade também de hoje, não podia ser diferente. Então, dando continuidade a este livro maravilhoso, o livro de João, quem era Jesus para João, vamos aqui à pergunta número 9 da nossa lição. Com que propósito Jesus foi ungido? Com que propósito Jesus se tornou o Cristo? Como eu já disse aqui, Cristo significa ungido. Ou seja, Jesus até por volta dos 30 anos de idade era só Jesus. Ele só passa a ser o Cristo quando ele é batizado lá no Jordão, e ao sair do Jordão, ele é ungido pelo Santo Espírito, com o Santo Espírito de Deus. O Pai o unge com o seu Santo Espírito, Ali ele se torna o Cristo, o ungido. Pois bem, João capítulo 13, versículo 15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Então veja que o próprio Cristo, além de muitas outras mensagens, de muitas outras dádivas, responsabilidades diante do Pai como enviado de Deus, acima de tudo ele tem a grande responsabilidade de ser um exemplo para nós, um exemplo de justiça, um exemplo conforme o caráter de Deus, um exemplo de bondade, um exemplo de misericórdia, um exemplo de amor, Sobretudo um exemplo de justiça. Jesus é o nosso verdadeiro padrão de justiça. Não é uma igreja o nosso padrão de justiça, não é o manual de uma igreja o nosso padrão de justiça. Não são crenças que está no manual de uma igreja que é o nosso padrão de justiça, não. O nosso padrão de justiça não é também o pastor da igreja, o professor, o líder religioso, não. Só tem um que é padrão de justiça para todos nós, estabelecido pelo próprio Deus, pelo próprio Pai, nosso Pai também. Ele disse que é Jesus Cristo, e Cristo diz aqui, porque eu vos dei o exemplo, para que da forma como eu fiz, vocês façam também. Ele não diz assim, porque eu, Abraão, Isaac, Jacó e Moisés demos o exemplo. Ele não diz isso. Ele diz só eu. E se Abraão, no qual o Senhor Deus fez aliança,
que é maior do que todos esses líderes que aí estão, que é maior do que todas essas instituições que aí estão, o pai da fé, título dado por Deus. Ora, se nem ele é um exemplo, imagine esses homens que estão hoje, esses líderes religiosos, que estão arrogando para si a autoridade de seu exemplo. Muitos membros dizendo que eles são infalíveis, o meu pastor é ungido, o que ele diz é verdade, né? Veja a que nível de servidão, a que nível de cegueira espiritual as pessoas que se dizem cristãs não têm nem noção da verdadeira doutrina do Cristo. Não entenderam a grande e maior mensagem de Cristo, né? Que está na liberdade, está lá no seu discurso, na sua pregação, na verdade uma revelação, né? Lá em Lucas 4, 16 até 18, quando ele entra na sinagoga, no santo dia do Senhor, pega o livro de Isaías e diz, olha, o Senhor me ungiu, hoje vai se cumprir essa profecia aqui, ó. O Senhor me ungiu com seu Espírito, para que eu pudesse apregoar a liberdade aos que estão presos, né? E trazer liberdade aos que estão cativos, oprimidos aí pelos líderes religiosos, né? Olha que coisa linda, né? Quem era que estava prendendo o povo? Era o Império Romano ou a liderança do Sinédrio? Pois bem, então, quando Cristo diz bem claramente para a gente que Ele é o exemplo, por que Ele é o exemplo? Ele vai explicar inúmeras vezes porque Ele é o Filho do homem. Jamais, se Jesus fosse um Deus, jamais Ele poderia ser o nosso exemplo. Que exemplo Ele poderia me dar? Estando muito acima de mim, sendo todo-poderoso, sendo superpoderoso, né? Qual exemplo ele seria para mim? É muito fácil, né? Alguém dizer assim, olha, meu amigo, olha, eu consigo andar 40 quilômetros sem me cansar, né? Eu consigo andar 40 quilômetros sem me cansar, mas você, rapaz, é obrigado, vamos comigo, eu sou homem. Imagine alguém dizendo isso para você. Mas ele, rico, poderoso, tem os melhores suprimentos alimentares, tem médicos, cuida da saúde, tem muito dinheiro, treina todo dia, né? Aí o outro, coitado, nem faz 5 dias que não se alimenta, cheio de doenças, deficiências, dores pelo corpo. Como é que eu posso exigir? Como é que esse atleta de ponta vai ser exemplo para o outro? Né? Exemplo no sentido de cumprir a mesma jornada de 40 quilômetros a pé, sem parar, sem tomar água, o outro está preparado, mas esse não. Então isso é óbvio, por isso que Cristo é nosso padrão de justiça, porque ele foi um semelhante a nós, o nosso semelhante. Amai ao vosso semelhante como a vós mesmos, né? Ou ao próximo. Cristo foi esse irmão, ele que se denomina irmão nosso, não sou eu, né? Então, por isso que ele é o nosso exemplo. Por isso que ele diz, eu vos dei o exemplo, porque imagine se ele fosse um ser divino. Imagine um ser superior aos anjos, um ser divino. Imagine se ele fosse, porque os anjos não são divinos, né? Os anjos são de procedência divina, foram criados pelo divino, mas eles têm uma natureza específica, né? Então, veja só, como é que eu digo, então, os anjos participam da natureza divina, né? Tem conhecimento, mas divinos não são. Divino só tem um, hoje, o Pai, não é mesmo? Cristo um dia foi divino, se esvaziou dela para se tornar humano, é o que a Bíblia ensina, né? Pois bem, então Cristo aqui jamais poderia dizer, eu vos dei o exemplo, ou seja, eu sou o exemplo de vocês, do jeito que eu fiz, vocês vão fazer. Façam do jeito que eu fiz. Busquem a Deus todos os dias em oração, que vocês terão poder. Se afastem das coisas do mundo, vivam uma vida simples, honesta, de fidelidade para com o Senhor, tenham fé, exercitem a fé e vocês vão ser vencedores como eu. Eu não só sou o exemplo para vocês, né? Diz Cristo de diversas formas, né? Mas ele também, além de ser exemplo, ele é aquele que está do lado ali para ajudar, é aquele que continua conosco através do seu Santo Espírito em nossa mente, nos guiando para que sejamos vencedores como ele foi, como ele é.
Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta que nos diz assim, a pergunta número 10, que diz assim, né? O que João aprendeu sobre os poderes do Filho do Homem? Sobre a pessoa, os poderes, né, do Filho do Homem. Olha o que João escutou da boca de Cristo aqui em João capítulo 5, versículo 30. Inclusive, o versículo 30 já é uma repetição, são quase as mesmas palavras do versículo 19. Isso no mesmo sermão, Cristo, no mesmo ensinamento, na mesma pregação, Cristo fala duas vezes para ficar bem claro, bem enfatizado, né? Ele diz assim no versículo 30, por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Olha, meus amados, o que Cristo diz aqui. Ele diz que por ele mesmo, dele próprio, com seu próprio poder, nada podia fazer, nada. Olha, o que não é poder fazer nada? Olha, essas são as palavras de Cristo. Olha, nada é o antônimo de tudo. Deus pode tudo, mas o Filho não pode nada. Olha só que coisa. Por que essa linguagem tão simples e direta as pessoas não conseguem entender? Ou as pessoas não querem entender? Justamente devido à pressão da tradição religiosa, que colocou na cabeça das pessoas, através do medo, que elas são proibidas de pensar. Se tornaram proibidas de pensar. Foram forçadas a não pensarem por si só num texto tão claro. Cristo não diz uma vez, como eu disse no versículo 19, ele vai dizer bem claro, olha, o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, ou seja, nada pode fazer. O mesmo Cristo falou assim, ó, para Deus tudo é possível, ele vai dizer mais na frente. Mas aqui ele está dizendo agora, o Filho que sou eu, o enviado de Deus, aquele que Deus enviou que sou eu, nada pode fazer. Agora, por que ele diz aqui que ele só faz conforme o que ele ouve, conforme a autoridade que ele recebe no seu ouvido, a autorização para fazer? Por que ele diz isso? Porque no versículo 22, ele vai dizer que o Pai decidiu a ninguém julgar, mas confiou a Jesus o julgamento porque ele é filho do homem. Olha que coisa linda, que texto claro, né? Jesus se tornou nosso juiz porque se tornou nosso exemplo. Ele tem autoridade de me julgar, dizer assim, você não fez porque não quis. Você pecou por maldade, porque você tinha plenas condições de superar essa tentação. Por que é que ele vai dizer isso? Porque ele falou assim, eu fui como você e superei. Eu vim ao mundo, vivi na mesma carne que você, nas mesmas condições. Eu não tinha duas naturezas, divino e humano, eu era igual a você. Eu não tinha nenhuma vantagem em relação a você. Por isso que eu sou seu exemplo e sou agora o seu juiz. É o que ele diz, João, todo o contexto aqui. Eu estou só no capítulo 5 de João. Eu só me tornei o julgador de vocês porque eu sou filho do homem e o Pai me confiou esse julgamento. Porque o Pai é justíssimo. Porque o Pai, como Deus, ele se eximiu de julgar, o seu julgamento é justo. Mas ele se eximiu de julgar por entender que eu tenho mais condições de julgar porque eu senti a dor de vocês na própria pele, eu senti a tentação, eu senti a fome, as dificuldades, a carne me empurrando para o pecado e eu resistindo àquilo. Olha que coisa linda, né? Porque a Bíblia diz que Cristo foi tentado em tudo como nós, a nossa semelhança. Está lá em Hebreus 2,17. Em tudo, em todo tipo de tentação que a carne, que o ser humano tem a carne, Cristo foi tentado. Em tudo. O texto é absoluto. Ó. O termo nada e tudo, qualquer criança que tem um dicionário, que estudou, sabe a diferença entre nada e tudo. Então, quando o filho diz que nada pode fazer de si mesmo aqui, ora, se esse texto não é absoluto, eu não sei mais. Não, mas eu não gosto do texto direto assim, não. Eu gosto do texto filosófico. Quando o pastor enrola, né? E inventa uma outra doutrina, porque os textos simples e diretos
Não, eu não acredito que a Bíblia foi feita para pessoas leigas, dizem os religiosos assim, né? Eu não acredito que dizem quando não querem entender o texto no seu sentido. Quando dizem, não, eu vou perguntar ao meu pastor. Não acredito em você não acredito na Bíblia, eu vou perguntar ao meu pastor. São as pessoas que quando vem um texto direto da Bíblia, rejeitam. Elas estão fazendo isso com o seu testemunho, né? Não, eu não aceito. Eu não acredito que a Bíblia, né, foi feita para pessoas leigas como eu, não. É só para teólogo, né? Ora, isso foi o que a igreja medieval, dominadora, opressora, perseguidora, assassina, torturadora, fez na Idade Média. Ela tomou a Bíblia e falou assim, vocês estão proibidos de ler a Bíblia, porque só quem pode ler a Bíblia agora é o clero. Só quem pode interpretar a Bíblia é o clero. Vocês são indignos. Tão indignos que agora a gente vai julgar vocês. A gente vai botar vocês no purgatório, vai tirar vocês do purgatório. Se vocês tiverem dinheiro, eu coloco no purgatório. Se tiver dinheiro, eu tiro do purgatório. Se não tiver, eu coloco. Olha, foi o que a igreja fez para dominar. E a igreja é o que está fazendo hoje, né? Se você vender a sua casa e trouxer o dinheiro para cá, faz uma oração e cura você será abençoado. Quem abre as portas das bênçãos sou eu. Você não pode pedir sozinho, sem vender a sua casa, sem trazer 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Não, não é assim que a igreja moderna faz. A pseudo-igreja, né? Que isso não tem nada a ver com igreja, né? Isso tem a ver com golpe financeiro, tem a ver com líderes mercenários no comando, mas cristianismo, servos de Cristo, nunca foram e nunca serão, né? Essa é a grande verdade. Poucas pessoas têm coragem de dizer isso, mas a maioria dos cristãos estão completamente dormindo em berço esplêndido, mas não conseguem enxergar, mas é hora de despertar do sono, né? E aqui quando Cristo diz claramente, olha, preste atenção, a quem essas igrejas dizem que sou um Deus absoluto, um Deus igual ao Pai, um Deus onipotente, não posso fazer nada. O meu Pai pode tudo, mas eu não posso nada. Então, dizendo que eu sou Deus, né? Não posso fazer nada. Inclusive, até o julgamento que eu faço, que o Pai me deu, o poder de julgar porque eu sou filho do homem, conforme ele disse no versículo 22. Aqui estamos no verso 30. No versículo 22, 8 versos antes, ele diz, o Pai resolveu não julgar ninguém, mas confiou a mim todo juízo porque sou filho do homem, ou seja, sou um ser humano igual a eles. Olha que coisa linda, né? E aí Cristo falou assim, agora, eu quando julgo, eu só julgo segundo a inspiração do Pai. Eu escuto o Pai falando em minha mente, o Pai falando espiritualmente, me guiando em todo juízo. Olha que coisa, até para Cristo receber autoridade para julgar. Mas para julgar, vejam só, para realizar o julgamento, ele recebe esse poder do Pai, essa autoridade para julgar. Até isso, né? E ele diz bem claro, por isso que o meu julgamento é justo, porque eu não julgo por mim mesmo. Embora eu receba autoridade para exercer o juízo, o meu Pai continua me guiando, me ensinando como eu devo fazer no juízo, para que o juízo seja justíssimo. Porque Deus, o Pai, é o juiz dos juízes. Está acima de tudo. E aqui Cristo deixa bem claro, né, a sua subordinação, a sua dependência plena do Pai. Né? E ele diz bem claro, olha, sabe por que eu faço isso? Porque não estou aqui para me exaltar, para me glorificar, para agradar a mim mesmo. Eu estou aqui para agradar aquele que me enviou, para fazer a vontade daquele que me enviou, para cumprir os mandamentos daquele que me enviou, porque eu não sou Deus, eu sou o filho dele, eu sou o servo dele, eu sou o enviado dele, e o enviado não é maior do que e nem igual, né, àquele que o enviou, é inferior.